Vamos entrar junto com dois detetives para investigar a fuga de uma paciente de um hospital psiquiátrico. Mas antes de ajudarmos eles nessa questão de fuga e entrarmos mais nessa discussão, já se inscreve no canal, deixa aquele like bacana. E não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder mais nada. O filme A Ilha do Medo lançou em 2010 e vai nos levar a acompanhar a seguinte situação. Ted Daniels e seu parceiro vão até uma ilha afastada para começar a investigar a fuga de uma assassina que fugiu de um quarto trancado em um hospital psiquiátrico. A partir daí, a gente começa a se questionar como é que essa assassina conseguiu sair de dentro de um quarto fechado e começa a nos dar pistas. A partir de então, certas situações vão nos apresentando e começa a colocar em dúvida os questionamentos do nosso querido detetive. Esse filme é protagonizado pelo Leonardo DiCaprio e é do diretor Martin Scorsese. Então você já tem uma ideia de como que é a história, o desenrolar de toda essa história. Porque quem conhece os filmes do Martin Scorsese sabe que ele começa a entregar uma coisa e no final nos dá uma reviravolta. E A Ilha do Medo não é diferente. Gente, é interessante porque essa história ela se passa lá pelos anos de 1950. Então a gente começa a acompanhar. É uma ilha totalmente afastada de tudo, de todo mundo, e lá só tem realmente pessoas que foram condenadas a um assassinato, a crimes bem graves. Então você começa a acompanhar com o Ted essa questão de que alguma coisa está estranha, alguma coisa está errada nessa história. Quando ele chega lá na ilha, parece que os policiais não estão tão empenhados em achar essa assassina. Então você começa a se questionar, o que realmente está acontecendo? Aí quando ele vai conversar com os enfermeiros, a história também é a mesma coisa. Parece que os enfermeiros sabem de alguma coisa. Então esse filme, ele vai sendo montado de modo que você começa a se questionar, meu Deus, o que realmente está acontecendo nessa ilha? Por que ela se chama Ilha do Medo? E por que cargas d'água, tanto os policiais quanto os enfermeiros parecem não demonstrar tanta preocupação com uma fugitiva, com uma assassina que fugiu num local fechado sem deixar uma única pista. Então, gente, é isso que é interessante. Ele vai te envolvendo e vai te entregando determinadas peças. Um outro ponto interessante desse filme é que, quando a gente começa a assistir ele, o Ted, ele havia voltado de uma situação bem complicada. Ele tinha perdido a sua esposa, que havia sido morta por um incendiário. E ele acabou aceitando pegar este caso justamente porque, na opinião dele, o assassino de sua esposa estaria naquela ilha. Ele iria investigar essa fuga dessa assassina, mas também iria procurar o assassino de sua esposa. Então você vai entendendo a história do Ted aos poucos, gente. A gente enxerga que ele é um viúvo que acabou perdendo a esposa de modo trágico, sendo queimada, e ele era um detetive muito conhecido, vamos assim dizer, um detetive que eu digo porque ele havia sido afastado, e ele era um detetive muito conhecido entre seus colegas. E quando seu parceiro começa a trabalhar com ele, ele diz, então você é o famoso Ted Daniels. Então você dá, porém, todo o contexto da história que vai nos entregando, vai digerindo, vai nos encaminhando, sempre tem um porquê. Então é interessante isso, gente, aquela questão de montando a história do que aconteceu com a esposa dele. A gente entende isso já no começo, que ela havia sido queimada, porque em vários momentos você vê o personagem pegando fogo, porém com o andar da história, ela começa a
estar envolvida com água, que é um ponto interessante também desse filme. A água é uma parte muito essencial nele. Eu não tinha me tocado nisso até eu começar a ver que uma pessoa tinha falado, e realmente, quem já viu Ilha do Medo vai perceber que a água é um ponto muito importante nessa história. Em vários momentos que o Ted está envolvido com a questão da fuga dessa assassina, a água em volta dele. E a propósito, quando ele está chegando na ilha, eles estão em um barco, ele se sente bastante enjoado e com medo dessa questão da água. Então nesse sentido, você começa a captar que a água é um ponto essencial para o desenvolvimento da história. Aí que nos leva à questão de quando ele começa a questionar, a falar com os residentes daquele lugar. Cada um entregava uma determinada história, porém existia uma residente que incomodou bastante o Ted quando ela começa a contar a história e ele começa a ficar perturbado com isso. E em vários momentos, desde que ele chegou naquela ilha, a gente vê eles ter flashbacks da questão da morte da esposa dele e também momentos em que ele estava em uma guerra e ele ficou perturbado com isso. Mas tudo no filme, ele tem uma explicação, gente. Ele tem realmente um desenvolvimento para você começar a montar peças e começar a desvendar esse quebra-cabeça que o Martin Scorsese nos entregou. Então, assim, gente, é fabuloso o modo como ele vai te envolvendo, porque daí você chega num ponto do filme em que ele finalmente encontra essa assassina e ela começa a questionar ele que, na verdade, todos dentro daquela ilha estão mentindo pra ele, estão tentando controlar a mente dele. Então, você vê que é um ponto que até Freud questionava, que a mente é uma coisa bastante peculiar. Eu já falei, eu acho que sobre um outro vídeo, sobre um outro filme que fala sobre a mente humana, e ela é bastante peculiar. O modo como ela trabalha com certas situações, o modo como ela se desenvolve para trabalhar com algum momento que você passou, que é o caso do Ted com a esposa dele, em que ele havia perdido ela para esse assassino, para esse incendiário. Outro ponto bastante peculiar nesse filme é que em vários momentos dele nós vemos tempestades, algo nebuloso. Eu acho que a ideia é justamente para mostrar aquela questão do quão perturbada pode ser uma mente humana. Então, assim, gente, vocês já começam a perceber, pelo que eu tô falando, que o Ted, ele realmente é uma pessoa bastante perturbada. E eu acho que esse trabalho com a questão de mostrar o clima, a questão de que a água está envolvida de algum modo, é justamente para poder montar o personagem, mostrar como é o personagem. Aí chega daí num outro ponto que o amigo dele, o parceiro dele, acaba sumindo. E daí que você começa a se questionar ainda mais, porque ele nunca existiu. Gente, tá, isso é um spoiler, mas você começa a entender o que realmente está acontecendo naquela ilha. Por que ela tá sendo desse jeito? O que tá acontecendo com todo mundo? Quem é essa assassina? Por que ninguém nunca falou sobre ela? O número dela havia sumido, era o paciente 69. O Ted insistiu que existia a todo instante 69 pacientes lá, porém, toda vez as fichas que foram puxadas eram somente 68 pacientes. O que estava acontecendo? Aonde foi parar essa assassina? Então, gente, é maravilhoso o modo como esse filme foi construído. Eu tentei dar o mínimo de spoilers possível. Se você ainda não assistiu, assiste, tá, gente? Porque ele vai montando a história a todo um instante, de modo que você começa a se questionar que existe uma teoria da conspiração dentro desse filme, em que o Ted cria isso, sobre essa teoria da conspiração, em que os alemães estão envolvidos de alguma forma, e daí o parceiro dele começa a achar isso estranho, até entregar aquela reviravolta que você realmente não esperava, gente. Então, assim, eu acho que os filmes do Martin Scorsese são muito bons justamente por causa disso. Ele consegue trabalhar a história toda dele de um ponto de vista em que faz o telespectador criar aquela ideia de que é isso, não, tá acontecendo isso, não, mas espera, faltou esse pequeno detalhezinho, vamos encaixar aqui, pra depois, quando você já tem uma ideia
formada, ele te entrega uma reviravolta esplêndida, gente. Então, assim, ele até fez os atores assistirem 2 filmes. Um deles é O Corpo que Cai, entende? Então, se você já assistiu também O Corpo que Cai, você vai ter meio que uma ideia de como é o desenvolvimento da Ilha do Medo, pra ter aquele foco de trabalhar o quão perturbada a mente humana pode acabar chegando quando se tem uma perda. Então, gente, se vocês ainda não assistiram a Ilha do Medo, assistam, porque vale muito a pena. É um filme um tanto antigo, tem na Netflix ainda, eu acho que ainda não foi retirado do catálogo. Dá uma ideia, assiste, porque se você é fã dessa questão de suspense, que te faz quebrar a cabeça com suspense e mistério, você vai adorar, eu tenho certeza. Fora que, normalmente, como eu disse, os filmes do Martin Scorsese sempre fazem a sua cabeça explodir no final. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui, mas antes de finalizar, eu vou deixar aquela perguntinha básica que eu sempre deixo no final do vídeo. Se você já assistiu esse filme, Ilha do Medo, o que você achou? O que você achou de toda a reviravolta? O modo como a história foi desenvolvendo e depois te entregar outra coisa totalmente diferente? Comenta aqui embaixo ou me manda uma mensagem no Face, no meu Twitter, no meu e-mail, no meu Instagram. Todas as minhas redes vão estar aqui embaixo. Por favor, se a pessoa ainda não assistiu, gente, não revelem o final. Por mais que já faz 12 anos que lançou esse filme, mas é sempre bom deixar o suspense, o finalzinho assim, no suspense mesmo. Já me segue lá no meu Instagram, que as postagens são diferentes do que eu faço aqui. Se você gostou desse vídeo, então já se inscreve no canal. É só apertar esse botãozinho vermelho que tá aqui embaixo. E se você não deixou o like no começo do vídeo, deixe agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal, e até a próxima!